Olá, de volta ao nosso canal e hoje eu trago para vocês cintura escapular. Então, estaremos falando sobre cintura escapular e apendicular superior no segundo vídeo, ok? Então vamos nós, para a gente não demorar muito. Vamos lá, vou ficar bem aqui no cantinho. Deixa eu tirar isso daqui também, porque isso tudo aqui atrapalha a gente. Fica tudo para cá. Então vamos nós. Seguindo. Foi. Bem, cintura escapular, primeira coisa, composição. Né? Então, nós falamos sempre que a cintura escapular ela é composta pela clavícula e pela escápula. Né? E qual a função básica dela? Unir o apendicular superior ao esqueleto axial. Então, sempre que a gente fala, né, em cintura escapular, a gente lembra que ela vai fazer essa conexão do apendicular superior com o esqueleto axial, ok? Bem, aqui a gente visualiza, né, a cintura escapular, que eu tenho a escápula, né, que fica aqui na parte posterior, e a clavícula, ok? Unindo o esqueleto axial, que a gente já conhece, que é formado pelo crânio, coluna vertebral e pela caixa torácica, ela vai ao apendicular superior. É óbvio que ela tem outras funções, né, como inserção muscular, né, ela vai apoiar, né, a musculatura, aí, principalmente a musculatura dorsal, mas a principal função dela é esta. Ela vai unir o axial ao apendicular superior, correto? Seguindo então. O primeiro tópico, então, que nós vamos estar falando aí, o primeiro osso, é a escápula. E aí, quando a gente fala na escápula, a gente vai pensar, né, primeiramente nessas características. Que características são essas? São ossos planos, né? São aqueles ossos que a gente chama também de laminares, né? Que a gente aprende lá em Introdução à Anatomia. Então, esses ossos planos ou laminares, né, ou até chatos, né, que a gente também utiliza essa nomenclatura, são ossos triangulares. Então, a gente está vendo aí que eles são triangulares. Eles são delgados. O que eu quero dizer com osso delgado? Fino, né? Eles são bem finos. E aí a gente vai observar que alguma parte dele, ele chega a ser translúcido, quer dizer, transparente, de tão fininho que ele é. Localização dele na superfície dorsal da caixa torácica, entre o segundo e o sétimo arco costal. Então, quando a gente lembra da localização da escápula, a gente lembra, se a gente for correlacionar a caixa torácica, a gente vai lembrar que ele vai ficar entre o segundo e o sétimo arco costal. Então, nós vamos ver que os dois ângulos da escápula, o ângulo superior e o ângulo inferior, ele vai ficar exatamente nesse limite aí, segundo e sétimo arco costal. Ok? Quanto à divisão da escápula. Divisão da escápula, a gente vai ter aí 3 bordas, 3 ângulos e 2 faces. Quando nós falamos em 3 ângulos, ângulo superior, ângulo inferior e ângulo lateral, ok? Quando nós falamos nas bordas, borda superior, borda medial, aquela que vai ficar próximo à linha mediana, próximo à coluna vertebral, e a borda lateral, ok? Então, 3 ângulos, 3 bordas e 2 faces. Essas 2 faces, nós vamos ter uma face que ela vai ficar bem próxima aos arcos costais. Então, a gente chama de face costal, correto? A face que fica em contato com a região dorsal, né, com as costas propriamente dita, a gente chama de dorsal. Então, ela tem uma face costal e uma face dorsal. A gente pode chamar também de anterior e posterior, ok? Então, a divisão da escápula a gente está vendo. 3 ângulos, 3 bordas, 2 faces. 3 ângulos, superior, inferior e lateral. 3 bordas, borda superior, borda lateral e borda medial. 2 faces, face costal, que está próxima aos arcos costais, e a face dorsal, que é a face posterior, ok?
Vamos lá. Então, aqui a gente visualiza, ó, a borda superior. Do lado de cá, a borda medial. Então, aqui a gente tem a borda medial da escápula e desse lado a borda lateral. Observem que a borda lateral, ela vai ficar próxima aqui, ó, a cavidade glenoide, que é um próximo acidente anatômico que a gente vai estar vendo da escápula. Ok? Borda superior, borda medial, borda lateral. Vamos lá. Seguindo, próximo slide, a gente está vendo aqui ângulos. Nesse caso aqui, ó, ângulo inferior. Aqui em cima, superior. E do lado de cá, ângulo lateral. Então, ó, borda lateral, ângulo lateral. Muito bem. Vamos mais um pouquinho. Nesse slide aqui, a gente está observando três pontos de vista aqui da escápula. Nesse primeiro aqui, nós estamos vendo uma vista lateral dela, né? Como eu falo nas minhas aulas, um perfil de escápula. Eu vejo ela no perfil. Então, a gente observa que aqui, ó, é a borda lateral dela, certo? Aqui embaixo eu vejo o ângulo inferior. Desse lado aqui, nesta imagem aqui, ó, nós estamos vendo a face ou costal. É esta daqui que fica em contato, é aquela que eu falei, ó, que vai ficar próxima aos arcos costais. Então, aquela ali, ela se aproxima dos arcos costais. Então, ela é chamada de face costal ou anterior. Observe que ela é lisa. Diferente da face dorsal, que vai ter um acidente bem grande aqui, ó, que é a espinha escapular. Ok? Então, vamos lá. Mais um pouquinho. E aqui a gente tem, né, vamos dizer assim, né, é o que apavora aí os alunos, né, na aula lá de radiologia, os acidentes anatômicos, né? A gente não coloca todos, né? Nós pegamos alguns acidentes anatômicos. Por isso que eu coloco principais acidentes anatômicos da escápula. Então, nós não estamos vendo todos, estamos vendo alguns, ok? Então, nós vamos visualizar todos eles lá na nossa imagem, que é a espinha escapular, o acrômio, a fossa supraespinhosa, a infraespinhosa. Quanto supra e infra, eu falei com os alunos, sempre eu explico, que supra é quando eu me refiro acima, infra quando eu me refiro abaixo. Então, toda vez que a gente encontrar o termo supra, eu vou lembrar que é acima, abaixo, infra, ok? Ainda falo do inter, né? Na minha aula eu falo do inter, que é no meio, que é entre. Então, incisura escapular, processo coracoide, cavidade glenoide ou glenoidal, o tubérculo supra e o tubérculo. Vamos identificar, então, estes acidentes anatômicos aí na imagem. Seguindo. Bem, aqui a gente está visualizando a face dorsal da escápula, correto? Aquela face posterior da escápula. Então, aqui onde estou vendo o número 1 é onde a gente tem a espinha, que nós chamamos de espinha escapular. Observe que na extremidade da espinha nós vamos encontrar o acrômio, que é o número 2. Então, espinha escapular e na extremidade o acrômio. Acima da espinha, eu vou ter a fossa supra, como nós falamos, né? Acima é supra, abaixo é infra. Então, eu tenho aqui a fossa supraespinhosa e abaixo nós vamos ter a fossa infraespinhosa. Então, recapitulando, espinha escapular, acrômio. Fossa supraespinhosa, fossa infraespinhosa. Vamos nós. A face costal, né? Aquela face anterior, como nós falamos. Sempre que eu vejo a palavrinha costal, não significa costas, né? Porque a gente lembra, a gente associa costal com as costas, mas em anatomia não é assim. Costal, ela se refere a arcos costais e não as costas. Quando eu penso nas minhas costas, eu penso no dorso, na região dorsal. Então, costa não tem nada a ver com costal. Fechou? Então, vamos lá.
Nessa face aqui, que nós chamamos de face costal, né, ou anterior, a gente encontra uma fossa também, que é a fossa subescapular. Então, nesta face anterior, aquela que fica em contato com o costal, nós vamos ter a fossa subescapular. Vamos nós, deixa eu chegar aqui um pouquinho para cima, para não atrapalhar vocês. Aqui em cima, a gente identifica a incisura escapular e deste lado aqui, ó, bem coladinho com a incisura escapular, o processo coracoide. Cuidado para não confundir com coronoide, tá? Então, processo coracoide, desculpa. Então, incisura escapular e processo coracoide, ok? Vamos ver que tem hora que ele pá. Bem, aqui a gente está vendo também, ó, a cavidade glenoide ou cavidade glenoidal, que é onde encaixa a cabeça do úmero, né? Então, é um acidente anatômico que vai ocorrer o encaixe da cabeça do úmero, cavidade glenoide. Logo abaixo da cavidade glenoide, nós vamos encontrar o tubérculo infraglenoide. Então, abaixo da cavidade glenoide, tubérculo infraglenoide. Nesta imagem aí a gente não consegue visualizar, mas aqui dá para a gente ver melhor. Então, eu tenho aqui cavidade glenoide, em cima, logo acima da cavidade glenoide, tubérculo supraglenoide. Abaixo da cavidade glenoide, tubérculo infraglenoide. Ok? Então, no perfil, é a imagem melhor que nós vamos ter para identificar cavidade glenoide, tubérculo supraglenoide e tubérculo infraglenoide. Muito bem. Para finalizar aqui a escápula, a gente tem as articulações da escápula, que normalmente eu cobro nas minhas aulas. Quem se articula com a escápula? E a gente sabe que o conceito de articulação é a união de dois ou mais ossos. Então, quando eu falo em articulações da escápula, é quem se junta com ela. No caso da escápula, a gente vai ver que quem se une com a escápula é a clavícula, anteriormente, né? E o úmero, lateralmente. Então, a gente vai ter úmero e clavícula se articulando com a escápula, ok? Rapidamente, eu vou falar da clavícula, só uma pincelada da clavícula por causa do tempo, tá? Eu já estou com 12 minutos de vídeo, não posso passar disso, mas passei, né? Essa imagem aqui a gente vai ter alguns acidentes, né? O ângulo, o processo coracoide, cisura. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, né? A gente depois pode estar falando aí no canal. Nessa imagem aqui, a gente visualiza, né, o processo coracoide aqui embaixo. Eu sempre falo na aula que o processo coracoide ele fica abaixo da clavícula. Então, para não confundir acrômio com o processo coracoide, lembre-se, acrômio a gente vai visualizá-lo sempre acima da cabeça do úmero. Processo coracoide abaixo da clavícula, que é este osso aqui. Certo? Então, vamos lá. A mesma coisa, a gente aqui visualizando, né? A borda lateral. Aqui eu vejo a borda medial com ângulo superior, ângulo inferior, ângulo lateral, cavidade glenoide, tubérculo aqui embaixo, ó, tubérculo infraglenoide, tubérculo supraglenoide. Então, a gente consegue visualizar alguns acidentes anatômicos aí na nossa imagem, tá bom? Vamos lá. E rapidamente, clavícula. Clavícula, a gente fala, né, bem rápido aí na nossa aula, porque em articulações a gente volta a falar da clavícula, como característica, né, ele é um osso par, né, que a gente sabe, e é longo, né, então ele é o que está fora aí do apendicular, né, um osso longo. O osso longo horizontal, né, porque os outros ossos longos, eles são todos na vertical. E essa clavícula aí, ó, ela fica na horizontal.
E como todo osso longo, tem duas epífises e uma diáfise, né? E aí a gente coloca aqui a epífise, que fica próxima aí ao externo, é a epífise external, que também pode ser chamada de epífise medial. A que vai ficar aqui, ó, próximo ao acrômio, que é da escápula, ela pode ser chamada de epífise lateral ou epífise acromial, ok? E articulações, muito fácil falar de articulações da clavícula. Ela vai se articular tanto com o externo quanto com a escápula. Então, externo e escápula, ok? Bem, aqui a gente visualizando, né? Aqui do lado de cá, nessa parte mais arredondada aqui, é a epífise external. E essa parte mais achatada é aquela que vai ficar em contato com o acrômio. Então, a gente chama de epífise acromial. Muito bem. Bem, eu termino por aqui, né? Vou deixar essa imagem aí com vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida depois lá no canal, tá bom? A gente conversa mais lá. Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus, ok?